Mais uma quarta-feira com o Expandcast começando hoje com a grata surpresa, trazendo uma pessoa muito especial. Se você trabalha aí em construção, quer reformar, quer construir, pois é, você precisa conversar com ela. Já dando aí spoilers, tá? Sem mais delongas, quero, na verdade, apresentar aí, porque ela é pequena no tamanho, gigante no talento. Ela traduz o gosto do cliente nos seus projetos com uma precisão que nem a neuroarquitetura explica. Na verdade, explica porque ela é especialista em neuroarquitetura. Arquiteta especialista na conexão entre espaço e emoções. Claro, não podia deixar de dizer, também é mãe do Gui, do pequeno Guilherme. Ela prova que grandeza não se mede em centímetros, mas sim na criatividade. Trago hoje com vocês minha arquiteta Isa Paz para esse episódio do Expandcast. Isa, que prazer ter você aqui hoje. Hoje a gente gravando esse podcast para a galera que está precisando aí construir, reformar, está pensando em ampliar. A gente vai falar sobre isso aqui. Como um ambiente pode ter mais lucratividade e produtividade, né, Isa? Então vamos trazer isso aqui hoje. Fiquem aí e aguardem. Isso aí, Saulo. Rapaz, que apresentação, né? Gostou? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Saulo. Eu até tô sem palavras com tal apresentação, ainda mais vindo de você, que também é cliente, né, do lado do Isso mesmo. escritório. Muito obrigada. Isso mesmo, você fez o feito, Isa. Eu preciso falar isso. Eu falei pra Isa, eu digo, eu duvido, Isa, que Canda, minha esposa, pra quem não sabe, que Canda não vai mudar nada desse projeto. Duvido. Dou minha cara a tapa. E não foi que Isa apresentou o projeto, ela não mudou nenhuma vírgula. Cara, incrível isso, viu? Se vira nos 30? Ô, louco, meu. Não, brincadeira. Não é isso, não. Isa, na verdade eu queria começar que você contasse, né, um pouco da sua trajetória e como você começou a trabalhar com arquitetura e design de interiores. Então, Saulo, na verdade, quando eu entrei para a faculdade de arquitetura, eu não fazia a menor ideia, assim, do que era arquitetura, né? De como isso poderia trazer impacto na vida das pessoas. Eu imaginava que era só fazer projetos arquitetônicos de casa para construir, enfim. E aí, ao longo do processo da faculdade, eu percebi que foi uma grata surpresa, porque acabou que foi a arquitetura que me escolheu. Só que, ao longo do processo na faculdade, eu imaginava que eu poderia influenciar a vida das pessoas de uma forma macro, né? Porque eu acabei me apaixonando pela arquitetura na faculdade, quando envolvia a parte de urbanismo, que é fazer a parte urbanística da cidade, né? Melhorar a vida das pessoas no Isso, cotidiano, né? exato. Foi por causa de um documentário que eu tinha visto na época sobre Afonso Eduardo Reis, que é um arquiteto da época do modernismo, enfim. E eu vi o quanto ele trouxe de benefícios para a vida da população do Rio de Janeiro, que é sobre o documentário dele. E aí eu imaginei que seria a forma que eu poderia afetar a vida das pessoas, né, de forma positiva. Só que aqui em Aracaju, a logística para trabalhar com habitação popular e urbanística acabava sendo muito um viés mais político. E acabou que de uma outra maneira, a arquitetura também acabou me escolhendo, que foi através de interiores, porque durante a faculdade, eu acabei trabalhando como vendedora projetista de lojas de modulado, e que me fez ter uma vivência maior em relação à arquitetura de interiores. Acabei entendendo como é que funcionava a montagem de móveis, essa questão de especificação de projeto, enfim. E após eu me formar, também trabalhei como analista de projeto logo no final, logo quando eu me formei, como analista de projeto em uma marcenaria. E também me mostrou um outro lado, né? A diferença entre loja de móveis para marcenaria, o que me deu uma bagagem maravilhosa hoje para eu conseguir orientar meu cliente a qual é o melhor para eles. E os escritórios também de arquitetura que eu trabalhei me trouxe bastante experiência em relação a isso. Então, a arquitetura acabou me escolhendo, os trabalhos que eu tive durante a faculdade e pós me formar também acabaram me escolhendo e, graças a Deus, foi o que me fez ser grande parte do que eu sou hoje. Tá. Só que eu falei
sobre a sua especialização em neuroarquitetura. Ah, E aí, sim. como é que surgiu o interesse pela neuroarquitetura? Por favor, fale o que é primeiro, né, para o pessoal Certo. entender, e como ela impacta no seu trabalho. Certo. Então, a neuroarquitetura nada mais é do que você entender como a neurociência agregada à arquitetura influencia no bem-estar das pessoas. Eu já fazia neuroarquitetura antes mesmo de me especializar. Justamente nesse processo que eu falei em relação à faculdade, de como afetar a vida das pessoas através dos ambientes, eu comecei a fazer isso muito intuitivamente, de acordo De com. forma empírica. Ia vendo como os clientes funcionavam, principalmente no fato de quando eu trabalhava nas lojas, ver como isso afetava a vida das pessoas, e acabei trazendo, assim, de forma inconsciente, como eu O seu poderia afetar diferencial, né? isso, como eu poderia afetar a vida das pessoas. Top. E aí me fez perceber que a parte de arquitetura de interiores eu consigo atingir mais diretamente na qualidade de vida das pessoas do que necessariamente no urbanismo, por exemplo. E aí passei a fazer isso de forma, como é que eu posso dizer? Inconsciente mesmo, de querer influenciar as pessoas, mas sem saber o que é que eu estava fazendo em nomenclatura, né, que seria a neuroarquitetura. E aí, quando começou a surgir essas questões de especialização em neuroarquitetura e tal, eu comecei a realmente a me interessar mais cientificamente, né, em estudo teórico do que seria arquitetura, do que seria neuroarquitetura e como eu poderia trazer isso mais efetivamente para o meu trabalho. Não houve tanta diferença, mas tecnicamente acabou sendo importante, porque hoje eu consigo explicar como minha arquitetura realmente afeta, e não só ser, porque eu acho, porque eu percebi. Não, e sim porque tecnicamente tem comprovação científica de como os ambientes afetam as pessoas, né? Então, neuroarquitetura acaba sendo isso, a forma como o ambiente influencia no bem-estar das pessoas. Entendi. Então ela impacta ali no seu dia a dia. Eu vejo, uma vez eu vi você falando, eu achei muito interessante, sobre a questão da iluminação. Isso. Como isso afeta, né, sono, né, como isso afeta produtividade. Isso é muito legal. Isso. A neuroarquitetura está baseada não só na questão de iluminação, né? Está na questão das Sim, cores, sim, perfeito. iluminação, as texturas que tem no ambiente, a questão térmica também, ventilação, climatização, tudo isso envolve a neuroarquitetura. E como você falou, tudo isso pode influenciar no sono, no humor, na produtividade e, por consequência, na qualidade de vida das pessoas. A neuroarquitetura tem essa função hoje, né? Top. Sobre, você falou qualidade de vida, né? Você mencionou que seu objetivo é sempre trazer a transparência para os clientes. Sim. Eu vejo você falar muito sobre isso. E melhorar sua qualidade de vida, como você falou agora. Como isso reflete nos seus projetos? Cara, reflete porque quanto mais transparente eu for com os meus clientes, mais confortáveis ele vai se sentir comigo, né? Eu sendo transparente, eu explicando o passo a passo do que vai acontecer com ele na jornada dele comigo, faz com que eles se sintam confortáveis, faz com que eles se abram realmente comigo, até porque eu vou estar no íntimo deles, na residência deles, então eu vou estar no mais íntimo que pode ter da vida de uma pessoa. Todos os dias você está Todos os impactando, dias, né? exato. Então, eu preciso que eles fiquem confortáveis. Eu não vou estar todo dia na obra também, querendo ou não, na hora de muitas vezes o cliente, pela ansiedade de querer ver pronto, tá muito tempo lá na obra, então eles precisam entender o mínimo para poder cobrar. Você não consegue cobrar nada que você não entenda. Como é que você vai fazer uma pergunta sobre um assunto que você nunca ouviu falar? Então, é uma das partes que eu acho fundamental ser transparente com o cliente, mostrar o que eu estou entregando, né? Mesmo na parte técnica, explicar ali o mínimo para que ele entenda, né? E na hora da obra ele possa cobrar, porque nem sempre eu vou estar ali. Então, mesmo que eles não consigam cobrar, que eles me mandem foto, que eu chegue junto, que eu mostre que eles não estão sozinhos. Então, eu acho que isso também acaba afetando a qualidade de vida deles, porque obra não é, para quem não gosta de obra é uma dor de cabeça, né? Então, acontecem imprevistos, e o fato de meu cliente saber que ele não está sozinho faz com que ele fique mais tranquilo, afetando também a qualidade de vida dele, né? Existe alguém que gosta de obra
como ele anda, como ele vive, como dorme. Não, brincadeira, pessoal. Mas Ah, eu tem, como deve ter sushi, eu gente. como pizza, como É, hambúrguer. aí, uma pessoa que gosta de obra, tá vendo aí? Então é isso. Ô Isa, como um ambiente bem planejado pode impactar na saúde mental e produtividade das pessoas? Pronto. Você A gente ima já tá levando aí pro corporativo, né? Isso. Você imagine, eu até falei isso na última reunião do Expandir. Você imagine um hospital que ele seja voltado para a recuperação do cliente ou do paciente. Uma escola que ative a criatividade das crianças, né? Um escritório onde seus funcionários consigam produzir mais. Isso faz com que as pessoas que estejam ali realmente queiram estar, realmente queiram fazer o que elas estão ali para fazer e acaba facilitando o trabalho delas, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Entendendo quem é a pessoa que vai estar lá, qual é a logística de trabalho, a sua forma de trabalhar é muito diferente da minha. Então, eu, quanto arquiteta, na hora de eu projetar seu escritório, eu tenho que entender como é que você gosta de trabalhar, né? A neuroarquitetura, ela traz um conhecimento geral sobre as coisas, né? O que as cores, de forma geral, faz com que você se sinta daquela forma. Só as pessoas se sintam daquela forma, mas tem sua experiência pessoal também em relação a cada coisa. Então é importante eu já ter o conhecimento científico, no caso da neuroarquitetura, mas também conhecer sobre você, e por isso eu preciso que você confie em mim para me falar como você se sente em determinadas situações, como é que você gosta de fazer determinadas coisas, para que eu entenda a logística do seu ambiente de trabalho e traga isso para o projeto. Por isso que afeta, né? Por exemplo, uma hamburgueria, que recentemente eu fiz entreguei, né, uma obra. Eu preciso entender como é que funciona a logística da cozinha deles, porque imagine uma cozinha onde 1 minuto pode afetar a satisfação do cliente dele. Se ele atrasa o pedido, você já fica chateado. Então, se a produção dele está funcionando de maneira fácil e leve, onde tudo está ali próximo, onde ele já faz as coisas no automático, isso vai evitar erros Existe uma para ele. sequência, né? Existe uma sequência. Só que, veja, cada processo de cozinha é diferente, né? Por isso que eu digo que é importante eu conhecer a experiência pessoal do local, para que eu entenda como é que aquelas pessoas funcionam ali dentro daquele ambiente e ele realmente funcione. Porque, às vezes, tem pessoas que são mais expansivas, gostam de uma área maior, mas também tem pessoas que, com uma área muito grande de trabalho, perde muito tempo. Então, é importante eu entender isso para que eu afete de forma positiva no trabalho dela e, por consequência, na satisfação do cliente dela. Essa semana eu vi uma pessoa, né, falando exatamente sobre o que foi lá e como ficou incrível o projeto, né? Isso. Isso assim, como, né, a gente já tem um grau de amizade, isso me dá uma alegria muito grande ouvir, né? Dá vontade de dizer, ei, a arquiteta é minha amiga, viu, tá, né? Então Aí assim, você já imagina que você pegou um feedback de um cliente do meu cliente, né? sim, Que, total. inclusive, o proprietário e a proprietária, e a mulher, a proprietária também, eles trazem feedbacks dos clientes dele, falando do ambiente que está lá, mas também falam do todo, né? De como foi a experiência deles. Ele, inclusive, brinca dizendo que agora eu sou a arquiteta de estimação dele, Né? justamente por ter trazido uma boa experiência para ele em relação à obra, né? Aí fica a dica, né? Se você tá aí nos assistindo e quer ter uma arquiteta para chamar de sua, Thaís, rapaz, né? Que a gente vai colocar daqui a pouco os contatos dela aqui para que você possa buscar, possa, né, fazer uma consultoria, né, Sim, com a Isa e definir, né, se realmente é o que você quer, tá? com certeza. É, a gente falou sobre produtividade, né? E aí, quando a gente fala de produtividade, a gente também fala de resultado financeiro. E pode parecer assim distante para algumas pessoas, né? Como a arquitetura pode influenciar no resultado financeiro. E aí eu queria que você falasse sobre isso, né? Como a arquitetura pode ser usada para esse fim, né? Sim. De uma empresa. Queria que você entrasse em mais detalhes para que as pessoas entendessem que muitas vezes está nos detalhes, né? Sim, sim. Então, você imagine que quando você vai
numa loja, por exemplo, e você é bem atendido, você quer voltar, né? Quando você vai num restaurante que o garçom te atende muito bem, que a comida vem boa, enfim, você vai querer voltar. Agora, você imagine pelo outro lado. Você, como funcionário, se você não consegue se sentir confortável dentro daquele ambiente, você vai conseguir produzir bem? Você vai conseguir trabalhar bem? Se você não tem bem-estar no seu ambiente de trabalho, como é que você vai querer realmente ter um sorriso no rosto? Como é que você vai conseguir se concentrar em relação ao que você está fazendo? Ah, é um escritório de advocacia, eu preciso fazer uma petição. Se eu não estou numa cadeira confortável, se eu não estou num ambiente que consiga fazer com que eu foque, ou tenha criatividade, enfim, como é que eu vou ter uma boa entrega? Se você não tem uma boa entrega, vai afetar seu faturamento, né? Se seus garçons, seu atendente, né, seu vendedor, não tem um sorriso no rosto, não está confortável, ou a logística dele de movimentação atrapalha o trabalho dele, como é que ele vai atender bem seus clientes? Como é que seu cliente vai querer voltar? Isso é um dos pontos, né? Porque acaba sendo um mundo tudo isso. E acaba sendo um ciclo. Se você produz bem, Ergonomia de mesa de trabalho, tudo né? isso. Cadeira, Sim, né? a textura em que você se senta, da cadeira que você se senta, da mesa. Então, tudo isso influencia. Eh, E se tudo isso é pensado milimetricamente em cada projeto, né? Exato. Para cada situação, cada Isso. Tem coisa. as medidas padrões gerais que a gente Sim. samba ali entre uma e Não, mas outra, o que eu falo mas é milimetricamente. importante a gente entender, porque uma mesa que é confortável para mim, como eu falei, não vai ser para você, porque sua altura é totalmente diferente da Sim. minha. O que serve para uma empresa não serve para outra. Não serve para outra. A sua forma de sentar. Hoje tem médicos que falam ainda sobre isso, fisioterapeutas também, que antes a forma correta de se sentar é reto. Mas muitas vezes para você não é confortável você ficar nessa postura. É, Então, a posição correta é aquela que te deixa confortável. sim. Eu não vou saber falar especificamente sobre isso, mas eu já vi reportagens, matérias que falam sobre isso, em como a pessoa se sente confortável de se sentar. Então é importante também eu entender, porque se você está sentado de uma forma desconfortável, você também não vai conseguir produzir. E acaba sendo um ciclo. Se você produz bem, seu cliente vai refletir no seu cliente, no seu atendimento com o cliente. Se seu cliente se sente bem naquele ambiente, ele vai querer voltar, ele vai se sentir mais confortável de fechar negócio com você, ou seguro, enfim, e acaba sendo uma junção de tudo para aumentar seu faturamento. Quando a gente fala que um ambiente afeta seu faturamento, é justamente nisso. Sim. Na junção disso, a produtividade, do seu cliente se sentir da forma correta, do seu funcionário se sentir da forma correta, acaba sendo um ecossistema que juntos vai fazer com que você melhore seu faturamento. Você falando aqui, eu me lembrando uma coisa que de Ariano Suassuna, ele falando que faz todo sentido, né? Uhum. Quando você fala de cada pessoa é de um jeito. Ele dizendo que ele gostava, né? Já falecido, ele gostava de ler deitado. E aí chegou uma pessoa na casa dele e disse assim: Ariano, hoje em dia o pessoal está usando computadores, né? Para poder ler, né? Muito melhor do que você tá usando um livro aí. Ele disse: meu amigo, eu gosto de ler deitado. Você imagina eu ficar embolando com o computador na cama? Isso dá um trabalho desgraçado. Deixa eu com o meu livro mesmo, né? E é sobre isso, né? Você trazer o que de fato funciona para a pessoa. Exato. É da vivência, né? Imagine que tem pessoas que amam dormir na rede e tem pessoas que se sentem super desconfortáveis. Sim, Tem pessoas que gostam de sentar eretas, tem pessoas que preferem sentar quase deitadas. Então, é importante eu entender. Eu gosto de samba, você não gosta. sim, Como é que você se sente escutando um samba? Como é que eu me sinto escutando samba? Então, são vivências. E isso é importante sim, da gente entender quando o cliente nos contrata, né? sim. E agora pergunta de 1 milhão. Anota aí, viu, Jacil? Pergunta de 1 milhão. O que é necessário para um espaço comercial fazer os clientes se sentirem conectados e quererem voltar? Uma pergunta de É, 1 milhão, que é muito amplo isso aí, viu? é muito Cada caso amplo. deve ser um caso, mas Mas cada caso é um eu tenho que caso. dificultar, né? Aqui usa. Só que a pergunta já, na verdade, já eu vou refazer a pergunta. Vamos lá. Como é que o seu cliente se conecta com você?
Se o cliente quer te contratar, ele precisa gerar uma conexão verdadeira com você. Perfeito. Pronto. Então, o ponto importante é quem é Saulo, certo? E o que é que faz seus clientes se conectarem com você? Quem é você? Então, a gente precisa, de alguma forma, trazer sua personalidade, pontos importantes de sua personalidade, os quais seu cliente se conecta com você, para o ambiente. Mas também, quem são seus clientes? Já parou para pensar em quais são seus clientes? Tem perfil, né? Então, é importante eu, quanto arquiteta, entender quem são seus clientes, o que é que você faz, o porquê que seus clientes te contratam, né? Quem é você e dar um jeito de fazer uma salada de De fruta e conectar trazer tudo. isso para projeto. É a mesma coisa. Eu lembro que eu falei isso para você e para Cândida na época, porque vocês disseram assim, nós dois temos gostos totalmente diferentes. Só que vocês estão casados. Sim. Então tem um meio termo aí, tem alguma coisa que faz com que vocês dois estejam juntos, Sim. mesmo vocês tendo gostos diferentes. E cabe a mim, no caso, quanto arquiteta de vocês, entender qual é esse meio termo e trazer isso para projeto. A mesma coisa acontece para o comercial, né? Eu entender quem é seu cliente, quem é você e o que é que conecta vocês dois para trazer isso para projeto. Acaba sendo um joguinho de quebra-cabeça, mas que eu gosto. Que faz muito bem, né? Essa Obrigada. semana eu tava conversando com Cândida no carro, nada a ver assim, e ela falando que a sobrinha dela, né, Duda, tem o quê? 9 anos, vai fazer 10, eu acho, esse ano. E ela tá entusiasmada, ela tá louca pra ir lá no apartamento pra ver a hora, porque ela tá assim, encantada. A tia mostrou o projeto, pra você ver, uma criança, ela tá encantada, ela tá doida pra ver o closet lá, porque tem as maquiagens e tal. E pra você ver, né, como um projeto encanta, né, as Exato. pessoas, isso é legal. Isa, trazendo um caso aqui um case, né, para mesa, né? Você já teve clientes que perceberam um aumento de faturamento por conta da reestruturação do ambiente? Já, já. Eu acho que o caso mais gritante em relação a isso, que foi quando eu comecei a perceber que a minha arquitetura afetava o faturamento dos meus clientes, Sim. não só a qualidade de vida, mas o faturamento em si, foi o borboletário, né? E quem já me acompanha há mais tempo já me ouviu falar sobre isso. Sim. Porque Eu acompanhei de perto também, um de projeto perto, fantástico. exato. Então, o borboletário, a proprietária, a Andresa, chegou a me dizer que 70%, eu não sei como é que está hoje, no caso, que é um projeto que já tem 3 anos, mas eu lembro que ela me falou que 70% do fechamento das vendas dela aconteceram por causa de uma solução de projeto que a gente trouxe. E que, quando eu apresentei o anteprojeto, o marido dela até ficou meio assim, dizendo, rapaz, isso não vai dar certo, mas ela e a sócia acreditaram, e hoje é o maior sucesso da loja, né, que foi um futon. Futon, para quem não sabe, é tipo aqueles colchões no chão, tipo indiano, japonês, que a gente trouxe Eu para o acho melhor a gente projeto. explicar o que é o borboletário também, para o pessoal entender, né? Lógico. O Borboletário é uma boutique íntima que Silvana e Andresa trouxeram a proposta que não queria que ficasse a loja parecendo um sexy shop. Não queria nada de vermelho, nada de preto. Queria algo que fosse mais romântico, que as pessoas realmente se sentissem confortáveis ali dentro, que inclusive senhoras pudessem atender. Então aí a gente começa a entender quem são os clientes dela, né? Casais, que homens também se sentissem confortáveis de entrar. Enfim, que atendesse um público de modo geral, mas que não fosse um ambiente intimidador também. Então, quando eu apresentei o projeto para ela, ela queria um sofá porque ela queria que as pessoas sentassem, conversassem com ela, pessoas que têm problema de relacionamento, enfim. Até porque ele é coach, né? Ela é coach de De razão, relacionamento. né? E aí, quando eu trouxe a proposta, eu trouxe algo totalmente diferente do que ela queria em relação ao sofá. Eu trouxe o futon, né? Sim. Trouxe um ambiente rosa, com dourado, com bege, um negócio bem romântico, parecendo aquelas boutiques francesas de perfume, enfim. Então você entra num ambiente que é totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas em relação a sexy shop e boutique íntima, né? Porque mesmo que você não trabalhe com vermelho, com preto, tem boutique íntimas que vêm com cores extravagantes, roxo, amarelo, enfim. E a gente trouxe uma vertente totalmente romântica. Hoje ela faz cursos lá,
faz um clube da Luluzinha no Futon. O Futon acabou sendo grande parte do fechamento das vendas dela e ela disse que 70%, E uma grande sacada, né? 70% do faturamento, do fechamento de vendas dela é no Futon. Porque as mulheres, os homens, maridos, inclusive, sentam lá, conversam, ela explica como é que funciona, às vezes faz até uma terapia lá, enfim. Então, acabou funcionando perfeitamente. E foi uma sacada de projeto, de simplesmente Sim, escutar o que a cliente queria sim, e ter essa sensibilidade, né? De quebrar padrão. sim, sim. Top. O que é, de fato, neuroarquitetura e como a neurociência aplicada influencia as emoções dentro de um espaço? Vamos mais pegar a fundo, né? Você já trouxe ali uma visão do que é, Sim, mas eu quero pegar mais a fundo sobre isso, que eu acho importante a gente falar. sim. A neuroarquitetura, ela, quando a gente traz ela para um ambiente, a gente consegue melhorar ou piorar o humor de uma pessoa. A gente consegue influenciar na tomada de decisões das pessoas. Enfim, usando como exemplo, por exemplo, o BBB, né? Que é um ambiente extremamente poluído em relação a cores, em relação a texturas, em relação a estampas. Isso, tem um porquê. E isso tem um porquê. Ouvi uma matéria esses dias que diz que não foi intencional, né? Aquela arquitetura ali. Mas a gente tem casos de. Duvido muito. Então, mas no BBB, se eu não me engano, do ano passado, acho que uma influenciadora, Vanessa Lopes, eu acho, falou de. Ela entrou em um surto dentro da casa e falou que as texturas, o ambiente estava falando com ela. Então, você pense que você dormir num ambiente onde é extremamente poluído, por mais sono que você tenha, quando você dorme, inconscientemente, você não relaxa, né? E a neuroarquitetura é justamente sobre isso, sobre o inconsciente coletivo. As pessoas agem de forma racional, mas até o racional ele tem o subconsciente falando ali por ele, né? O que é uma pessoa racional? É aquela pessoa que precisa se sentir segura, precisa se sentir confiança, né? E o que é que faz ela se sentir? O que faz as pessoas se sentirem de alguma forma? É o inconsciente delas, o que as situações fazem com que ela se sinta de alguma forma. E a neuroarquitetura traz isso, muita estampa. Não tem essa pessoa que, num ambiente extremamente poluído de informação, consiga relaxar, consegue focar, consegue ter criatividade, mas o relaxar não, porque a cabeça não descansa. É a mesma coisa uma pessoa viciada em cafeína que mesmo tomando café 10 horas da noite, consegue fechar o olho e dormir às 10h30. Mas o sono dela não vai ser tranquilo, Bom não vai ser. mesmo. Então, e o que é que faz sobre isso? A parte interna, né? O organismo da pessoa. Então, a mesma coisa funciona em relação à neuroarquitetura, é sobre o inconsciente, como as coisas, estampas, iluminação, faz com que essas pessoas funcionem no inconsciente. Né? Então, dessa maneira, a neuroarquitetura influencia as pessoas. Ou seja, impacta no comportamento e bem-estar diretamente. Diretamente, diretamente. Ah, Isa, meu quarto. Eu lembro, eu não sou muito fã de BBB, mas teve uma edição que eles montaram um quarto todo branco, né? Então, Que hoje é era proibido, né? Um quarto todo enlouquecedor, né? branco, exato. Todo mundo. Foi bom você falar sobre isso, porque muitas pessoas acham que branco é uma cor neutra, né? Só que na arquitetura não é uma cor neutra. Pelo contrário, é uma cor que destaca. É ótimo você usar Hum, ela para destacar outras cores, para dar luz a outras cores. Mas o branco em excesso, ele pode ser enlouquecedor. Você dentro, uma pessoa consegue ficar, você consegue, até sua visão consegue se adaptar em ficar em um quarto todo preto. Se você desliga a luz e está num quarto que não tem um fio de luz e é todo preto, sua visão vai conseguir se adaptar a isso. Mas num quarto branco, você não consegue passar 24 horas. É enlouquecedor, a pessoa fica. É uma cor que traz muita energia, muita eletricidade para a gente, para o ser humano de forma inconsciente. Então, se você pega em sua casa e bota uma casa toda branca, sem nenhum ponto de conforto, cara, você não vai conseguir relaxar.
Então, o branco traz muito isso. E o quarto branco é um dos meios de tortura, né? Tanto que, inclusive, na última edição, bateram o botão antes mesmo de qualquer pessoa imaginar que poderia demorar um pouco mais. Então, é muito rápido isso e é preocupante quando você acha que um branco é uma cor neutra e quer abusar do branco, principalmente em ambientes que você precisa se desligar um pouco, né? Top isso que você falou. Agora, falando do branco lá, né? Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao projetar seus espaços sem considerar esses aspectos? Então, é justamente. Inclusive, no podcast passado, foi com o Raimundo da VNC, já vou falar com ele, né? Porque aqui nós estamos na VNC, pessoal. Tá muito branco aqui, viu? Vou ter uma conversa com ele, viu, Isa? Então, mas aí, por exemplo, num ambiente como esse, é uma sala de reunião onde as pessoas Sim. precisam estar alerta e tem o preto para Então dar ele uma acertou, foi? quebrada. Puxa. Mais ou menos, mas não está 100% errado, né? Tem um preto para dar uma quebrada, então o branco faz com que valorize o preto, né? Traga uma iluminação para o preto. E um dos pontos que as pessoas mais erram é justamente esse, o achar que o branco é uma cor neutra, né? Outro ponto bastante importante, as pessoas... Agora, já que você falou isso, o que é uma cor neutra? Uma cor neutra são cores que... É meio, assim, a cor neutra é tipo Jaciu que tá meio fúcsia hoje, como é a cor neutra? Não, na arquitetura existe uma variedade de cores neutras, né? São cores que têm fundos a menos, como um bege, mas, por exemplo, temos azul, verde, rosa, Cinza. tem cinza, todas essas cores têm em tonalidades neutras. Tudo vai depender do fundo dela, né? Entendi. Tem um azul que ele é mais acinzentado, mais clarinho. São cores que trazem vida para o ambiente, mas sem trazer aquela energia de uma cor muito ativa. Eu tô com uma ideia aqui, Jaciuque, pra gente criar um programa aqui, pra gente fazer Isa projetar, entendeu? Fazer um projeto com um daltônico, né? Pra gente ver como é que vai ser o... O que é que você acha, Jaciuque? Top. Olha, Jaciuque disse que tá top, viu, Isa? Mas eu já É o fiz um desafio. projeto para você e deu certo, tá vendo aí? Você me chamou de daltônico, não? Eu tenho um grau de daltonismo, Tá vendo aí? é verdade, isso é bem verdade. Mas é pouco, né, pô? Eu consigo ver as cores, pelo menos, né? Ô, Isa, mudando um pouco de assunto. Como você usa a escuta ativa para entender o perfil e as necessidades reais do seu cliente? Isso trazendo do que você fez, né? Com o Sim. projeto do meu apartamento, junto com o Cândida. Para mim foi incrível aquela primeira entrevista, que você levantou os pontos ali, e que eu saí de lá apostando que você não ia, né, acertar de primeira. E porque eu sei que Cândida é muito exigente e muito criteriosa. Eu já falei sobre isso e ela sabe, inclusive. E eu fiquei muito impressionado quando na apresentação do projeto ela não mudar nenhuma vírgula, nenhuma cor, nenhum aspecto. Sinceramente, eu saí dali muito impressionado. Então, a escutativa, né, faz com que você conheça as pessoas, né? Como é que você me conhece? Como é que eu te conheço? Escutando. Então, não adianta só eu perguntar perguntas chaves. O que é que você gosta? Que material você gosta? Né? Eu preciso entender como você se sente, porque a arquitetura é isso. Como é que as pessoas se sentem naquele ambiente? Então, o fato de eu entender quem é você, te conhecer, eu só vou conseguir se eu te escutar. Sim. Então, como é que você, Saulo, se sente escutando a música que você gosta? Como é que você se sente andando de moto? Então, tudo isso faz com que eu te conheça. E a escutativa me ajuda a ter essa assertividade, justamente porque eu não busco só escutar, mas escutar com o objetivo de te conhecer, de entender os detalhes de sua vida, Os hábitos, né? os hábitos, quem faz ser você. Por que Cândida é muito criteriosa? O que é que ela vai olhar? O que é importante para ela? Né? É o fato de, na época, ela tá grávida, vai ter o filho. O que é que vai trazer proteção? Ela vai ser uma mãe, então o que é que traz uma proteção para o filho dela dentro daquele ambiente residencial? Né? Você e ela vivem na loucura do trabalho. O que é que fazem vocês? O que é que faz vocês se sentirem
descansados em casa? Vocês recebem gente? Como é que vocês gostam de receber? Por que vocês não gostam de receber? Tudo isso é importante. E cada pessoa tem uma experiência. O que a arquitetura traz de inconsciente coletivo, a neuroarquitetura traz de inconsciente coletivo, a escutativa faz com que eu entenda o seu inconsciente pessoal. Quem é você? Sua vivência pessoal, sua cultura, tudo isso. E aí eu trazendo isso para projeto faz com que eu consiga ter essa assertividade. Show de bola. Explicado. Quem tinha alguma dúvida aí, meu amigo, recebeu agora uma aula, né? Eu vi você falar já isso aqui nessa entrevista, né? O conceito de quem é o cliente do meu cliente pode ser aplicado em projetos comerciais. Como garantir que um ambiente gere a sensação certa de fechamento de negócio? Pronto. Eu lembro que você projetou lá para o escritório a sala de reunião. Uhum. E você falou sobre isso. Como aquela sala ela impactaria no fechamento. Exato. Eu achei interessante isso. Vamos lá. Quando eu pergunto, quando eu preciso entender quem é seu cliente, eu preciso entender qual é o padrão social dele, né? O porquê que o porquê que seus clientes são seus clientes, né? Então, dentro de uma sala de reunião, que é normalmente onde acontecem os fechamentos de negócio, qual é o valor de investimento do seu trabalho, né? Quanto é que uma pessoa precisa investir para ser seu cliente? Isso é importante a gente saber. Por quê? Porque No caso, o imagine ticket médio ali o ticket médio, exato. Porque veja, se você tem, seu trabalho custa R$ 10.000, seu cliente, antes de fechar, antes de você receber ele já precisa saber que seu trabalho custa isso. Ou até mais. Por quê? A expectativa dele vai ser atingida ou vai ser superada, mas para o bem. Ou seja, se seu ambiente diz que seu trabalho tem um alto valor aquisitivo, né, de investimento, e quando você passar a sua proposta para ele já vai estar esperando, então ele não vai se assustar com o valor. Imagine que você tem uma sala super simples, né, e seu trabalho, o seu orçamento é 10.000. Cara, na hora que você passar a proposta para seu cliente vai se assustar. Não é o valor do seu trabalho, e sim onde seu trabalho está aplicado. Já ouviu aquela história de tipo, a Sim, né? pipoca no centro é R$ 5, a pipoca no cinema é 20. Então, não é porque tá caro, é porque você tem que estar posicionado em relação a isso. E seu ambiente fala muito sobre você. Já foi 20. Já foi 20. Mas assim, seu ambiente fala sobre você. E não é sobre também. Isso é um dos pontos, né? A questão de valor do seu trabalho, eu entender e passar isso para projeto. Mas também em relação a meu cliente, ele precisa entender que no trabalho dele eu vou trazer criatividade, falando sobre o meu trabalho. Eu vou trazer criatividade, eu vou trazer segurança para ele, porque eu quero que ele se sinta seguro de que ele vai estar sendo assistido durante toda a obra, então ele precisa se sentir confortável, confiável, tem que sentir confiança em mim. Ele tem que perceber que eu sou uma pessoa transparente, que vou estar sendo transparente com ele. Então, tudo isso meu ambiente tem que falar com ele antes mesmo de eu falar. Quem é do marketing entende, fala que 70% das ações da gente não é sobre fala, não é sobre entonação de voz, é sobre o visual, é como eu me visto, é como o meu ambiente fala. Então, tudo isso eu tenho que trazer para você. Eu não tenho como influenciar na forma como você se veste. Como é a minha forma de influenciar que seu cliente fez com você? No seu ambiente. Seu ambiente tem que falar com você. Se eu te perguntar, Saulo, uma lembrança que você tenha de infância. Pense aí, em qualquer lembrança que você tenha de infância. Eu tenho certeza que você vai conseguir me descrever em qual ambiente você estava. Vários. Cara, nossa imaginação precisa ter o visual. Isso é o mesmo fundamento, Isa, assim, um assunto que todo brasileiro, né? Por exemplo, onde você estava quando Ayrton Senna, né, sofreu um acidente e veio a falecer? Todo mundo lembra. Quem é brasileiro sabe, eu sei exatamente onde eu estava quando aconteceu isso, porque é algo que impactou. Isso, de bom e de ruim, né? Como você Sim. falou. Então, assim,
No Ataque às Torres Gêmeas, para quem é mais novo, né? Da minha idade, inclusive, né? Onde é que você Entendi. estava, né? Qual ambiente que você estava? Então, o Total, ambiente lembro. influencia totalmente sua imaginação, de bom e de ruim. Sim. Então, se o seu cliente se conecta com o ambiente que você tá, cara, ele vai ficar mais propenso a fechar com negócio com você. Entre uma pessoa que chama a sua atenção, por exemplo, entre uma pessoa extrovertida, que fala, que se comunica, que te recebe, te abraça, enfim, e uma pessoa mais quieta, que fica ali no canto, que não interage. Daqui a um mês, você vai lembrar de qual das duas? Em relação à pessoa mais extrovertida. A mesma coisa em relação ao ambiente. Seu ambiente pode ser neutro, morto, não se comunicar nada com seu cliente e ele fechar com o negócio com você. Mas se mais na frente ele precisar lembrar de você, ele vai lembrar da pessoa que tinha um ambiente que se conectava com ele. Porque nossa lembrança fala. Porque fica, na época de política, fica aquelas músicas maçantes. Porque na hora que a pessoa esquece em quem ela ia votar, ela vai votar naquela que ficou na cabeça dela. É a mesma coisa em relação ao ambiente. O ambiente tem que se conectar com o seu cliente para que, mesmo que você passe uma proposta, você passou uma proposta agora, ele vai pegar outras propostas com outras pessoas. Mas mais lá na frente, se ele pegou muitas propostas, ele vai lembrar de quem? Do ambiente onde ele estava. Ele vai lembrar primeiro, ele não vai lembrar do nome, ele vai lembrar do ambiente. E isso vai fazer com que ele linke a você, de E, forma e- inconsciente. inclusive para tomar decisão, né? Inclusive para tomar decisão. Cara, se eu recebo um cliente em uma sala que é toda desorganizada, que tá tudo fora do lugar, cliente nenhum vai fechar comigo. É. Cliente Sim, nenhum vai fechar comigo. sim, Mas isso fala entre outras profissões também, entendeu? claro, total. A gente falou muito de ambientes, né? Só que hoje a gente vive um mundo muito voltado ao digital, online, né? As pessoas hoje fazem reuniões online, fechamentos online, entregas, né? Sim, De serviços online. Então, eu quero saber como é que a arquitetura influencia também o online, tá? sim. E aí vamos entrar nesse assunto aqui agora. No mundo digital, como o ambiente físico afeta essas reuniões online e de videoconferência? Tá. Primeiro influencia em como você, que está dentro daquele ambiente, se sente na hora de trabalhar. Se o ambiente não deixa você confortável para trabalhar, para produzir e fazer o que tem que fazer dentro daquele ambiente, já vai influenciar na sua comunicação corporal, Perfeito. certo? Na chamada de vídeo, enfim, ou até no telefone. Você tenho certeza que você já ouviu falar de, tipo, quando você está falando no telefone, você sente se a pessoa está séria ou se ela está sorrindo. Total. Então, é a mesma coisa na chamada de vídeo, né? Enfim, você conversando com a pessoa. Então, a forma como o seu corpo fala já vai se comunicar com a outra pessoa, né? E o ambiente tem total influência em como você está se comportando. Segundo ponto o que a pessoa do outro lado precisa ver. E aí a gente entra em alguns pontos. Se eu vou fazer um conteúdo que eu preciso que as pessoas foquem no que eu estou falando, prestem atenção no que eu estou falando, meu ambiente atrás de mim não pode chamar mais atenção do que eu estou falando. Então, hoje está super na moda pegar, botar uma super estante atrás de mim, cheia de decorações bonitas, que passa requinte, isso e aquilo. Cara, isso não vai funcionar para todo mundo. Porque se eu preciso falar com você, eu preciso que eu esteja fazendo uma mentoria, por exemplo, dando uma aula, eu preciso que a pessoa preste atenção no que eu estou falando. E se eu boto um ambiente atrás de mim que chame mais atenção, em algum momento a pessoa vai dispersar, vai tentar prestar atenção em qual é o livro que está atrás de mim, se tem uma foto de família, a pessoa vai ficar se perguntando quem é minha família, quem é meu filho, onde será que o filho dela estuda? Como é a história de vida dela? Enfim. Mas eu não quero que a pessoa preste atenção em minha vida. Eu quero que a pessoa preste atenção no que eu estou falando. Agora, se o vídeo que eu estou fazendo é com que prenda a pessoa que está do outro lado, independente do que eu estou falando ou não, né? Ou só viralizar, enfim, aí sim, pouco importa o que é que está atrás de mim. E um grande exemplo em relação a backgrounds, o fundo que está atrás da pessoa que está na chamada de vídeo ou no vídeo, é a história de Casimiro, por exemplo.
Quem assistia os podcasts de Casimiro antes Você e fala, você agora fala de hoje o Casé TV, né? Casé TV, pronto. Tá. Se você pegar vídeos antigos dele e vídeos atuais dele, a imagem de fundo que está, que na verdade é a ambiência que ele está, traz um impacto totalmente diferente do que quando era antes. Então, é um exemplo de como o ambiente influencia nesse ambiente digital. Não deixa de ser quem é seu cliente, o que é que você faz e qual a importância daquele vídeo. Você quer atingir as pessoas de que forma com aquele vídeo? E aí sim a gente vai entender como é que tem que ser o fundo que você está, né? Hoje tem Mas é só o plataformas. fundo, Isa, ou a iluminação, Não, ela então. impacta? O fundo a gente fala de forma direta para quem está assistindo, mas todo o ambiente impacta na forma como você vai se comportar naquele vídeo, Mesmo o que o cliente não está vendo? mesmo que o cliente não está vendo. Porque é isso que eu estou falando. Ele pode, pelo que eu entendi, ele pode não estar vendo, mas está sentindo em Tá, você. tá sentindo através de você, por quê? O fundo tem que se conectar com você e com a pessoa que está assistindo, mas o ambiente tem que fazer com que você se sinta da forma correta naquele ambiente, para que você não passe um sentimento errado para a pessoa. Se eu estou incomodada, por exemplo, com alguma coisa aqui nesse ambiente, né? Vai fazer com que eu demonstre aqui, falando com você. As pessoas do outro lado podem não tá vendo. Mas se alguma De coisa me forma incomoda. inconsciente, né? De forma inconsciente vai estar me afetando. Então, ou eu vou estar mais agitado, ou eu vou estar impaciente, ou eu vou estar me distraindo, olhando o tempo todo para ali. Enfim. Então, isso influencia em como a outra pessoa vê. Não influencia de forma direta, mas influencia. Entendeu? Tá. E aí é entender quem é você, entender o que é que a outra pessoa precisa sentir. Tudo sobre entender e sentimentos. Sempre, tudo em relação à arquitetura vai voltar entre essas duas palavras. Entender e sentimento. O Tá. que a pessoa precisa sentir e o que eu preciso entender para fazer com que as pessoas se sintam da determinada forma. E falando sobre equilíbrio de estética e funcionalidade, tá? Como projetar um cenário ideal para reuniões virtuais, tendo esses dois aspectos, estética e funcionalidade. Certo. Estética, porque vai afetar a forma como você se comporta naquele ambiente. Então, você precisa estar se sentindo conectado, né? E funcionalidade é a questão de iluminação, né? Iluminação também influencia em questão de produtividade, influencia na questão visual, de se está fazendo sombra ou não. PH Lisboa, inclusive, é meu cliente de consultoria, Encontrei inclusive. com ele hoje de manhã. Ele Pronto. agora tá Ele é focado fitness, agora, meu agora ele é amigo. fitness. Ah, rapaz, encontrei com ele, meu amigo, todo trabalhado no short de De academia, academia, exato. todo trabalhado num Tá tênis de ficando corrida. fininho, É, é. rapaz. Então, quando a gente Maravilha. fez a consultoria para Pedro sobre o ambiente dele, Pedro precisava se sentir produtivo, porque ele trabalha, né, faz as demandas dele de escritório ali, mas é um ambiente totalmente adaptável a quando ele precisa fazer as mentorias, as aulas dele, enfim. Então, a iluminação dele é toda projetada, quando ele precisa produzir e quando ele precisa gravar. Em determinados momentos, ele vai precisar colocar uma iluminação extra, que é com as ring lights, enfim. Mas o próprio ambiente dele é projetado. A gente colocou um trilho onde tem a iluminação voltada para ele, direcionada, né? O que é que ele precisa passar para os mentorandos dele? A sensação. Então, a questão de jogo de iluminação, a parede de fundo dele não chama tanta atenção. Traz Viu, Jaciu? Precisa melhorar a iluminação aqui para focar em mim, cara. Sou, né? no de Pedro, a gente colocou uma parede onde passa os valores dele, né? Passa a sofisticação do que o trabalho dele faz, mas também não chama a atenção mais do que o que ele está falando. Então, as pessoas ali se conectam. Questão de iluminação também. Tanto que vira e volta tem alguém do escritório querendo usar a sala de Pedro para fazer gravações. E aí a gente percebe o potencial que um ambiente traz para esse online, né? Sim, eu falei brincando aqui, né? Jaciuk, da Jaciuk Filmes. É uma preocupação muito forte dele sobre Sim, iluminação.
Inclusive, ele tem aí vários equipamentos, né? E o que eu acho interessante, nunca perguntei sobre isso para ele. Um dia ele vai estar aqui, ele vai contar pra gente, porque ele tá correndo, tá, pessoal? Mas um dia ele vai estar aqui, porque assim, é interessante cada aspecto da iluminação, para cada ambiente que a gente vai, é uma iluminação diferente, ele posicionando de formato diferente. Hoje mesmo tá tudo diferente aqui, né? Então assim, eu nunca perguntei isso para ele, mas ele, inclusive, uma das especialidades dele é sobre iluminação na hora da gravação. Então, ele vai saber dizer isso melhor do que eu, mas eu acredito que a iluminação, a forma como ele coloca a iluminação de formas diferentes em cada ambiente, diz respeito à iluminação do próprio ambiente como já está. Então, se aqui a iluminação é em cima, de alguma forma está fazendo alguma sombra, ele vai precisar posicionar de outra forma, né? Quando a gente fez o podcast lá na Unicorte, a iluminação era um pouco mais fraca. Então precisa ser uma iluminação mais direcionada, enfim. Era um especial de fim de ano, então a iluminação poderia ser mais branda, poderia ser mais aconchegante. Se eu quero que as pessoas sintam clareza, transparência, já vai ser uma iluminação mais branca, mais clara. Então, Jaciuque vai poder falar melhor do que eu, mas a iluminação fala muito sobre o inconsciente também coletivo, né? Como é que as Mas pessoas vão interpretar do outro lado, e por isso acaba influenciando no online. agora, né, vou trazer agora para o que eu, né, mais gosto, que é tecnologia. A automação residencial está se tornando cada vez mais acessível, porque todo mundo quer também, né? Sim. É maravilhoso, né? A Alexa, cara, eu ri demais essa semana, cara. Eu ri demais com esse negócio da Alexa. A Lu, que é diarista lá de casa, ela disse que está se acostumando com esse negócio. Porque ela ainda tem medo daquela mulher que fica falando. Ela disse: volta e meia, eu tô lá, a cortina fecha, uma luz liga. Como é que pode um negócio desse? Né? Ela já é uma senhora, é uma figura, cara. Sua Alexa E, tá desregulada, Vital. Ela tá não, ligando, desligando ela é sozinha. meio psicodélica, entendeu? Mas falando de automação, né? Como ela pode ser integrada de forma funcional nos projetos? Cara, essa história de casa smart, né, que traz toda essa tecnologia de automação, facilita muito a vida da gente, muito. Antigamente, o máximo de tecnologia que a gente tinha era a questão do three-way, que é você liga a luz ali na porta e aqui na cabeceira da cama você consegue desligar. Era o máximo de tecnologia que a gente tinha há o quê? Uns 20 anos atrás, né? Hoje você conseguir desligar pelo seu próprio celular, você ligar o ar-condicionado antes mesmo de chegar em casa. Tudo isso faz com que nossa vida se torne mais dinâmica. Cada dia que passa, tá tudo mais imediatista, né? Com a internet trouxe muito isso. A gente precisa que nossa vida rode muito mais rápido do que rodava 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Sim. E cada dia que passa, esse tempo diminui, né? Então, essa tecnologia dentro da casa da gente faz com que facilite na logística do dia a dia. Cara, eu tô chegando em casa, meu filho tá dormindo, dormiu agora no carro. É, eu já vou ligar o ar-condicionado dele. Pego aqui no celular, desligo. Tô com. Meu cachorro tá em casa, já anoiteceu, e agora o que é que eu faço? Ligar a luz. Então, de coisas bestas a coisas muito maiores, né? Então, Estamos vivendo estamos a vivendo. era dos Jetsons. O que você acha, Silk? É bem por aí, né? O É, pessoal aí que acompanha, quem não sabe o que é o que eu tô falando, né? Assim, era isso que eu ia dizer. Dê uma explicadinha aí, eu porque já você já é ouvi. mais velho. Não, é porque eu ouvi falar, entendeu? Já Silk uma vez me contou Sim. um desenho que chamava Jetsons. Coloca aí que com certeza no YouTube você vai achar. Mas não agora, né? Porque agora você tá vendo o podcast, Por favor, né? O aguarde. Spandcast. Deixa eu terminar. Então, mas influencia justamente nisso, na rotatividade da nossa vida. E Sim. justamente por estar mais acessível, quando os clientes estão abertos a isso, putz, isso é fantástico, né? Mas é importante também a gente, quanto arquiteto, saber direcionar, porque tem uma vasta amplitude em relação a cada necessidade do cliente. Uma cortina, a gente consegue tipo de cortina, tipo de automação, enfim.
Então, é bom a gente direcionar, e por mais que, por exemplo, a gente não seja especialista no caso, porque também não dá para a gente, quanto arquiteto, ser especialista em tudo, mas a gente ter parceiros que consigam passar orientações claras, né? Na parte de tecnologia, eu tenho que ter um parceiro que consiga explicar para o cliente de forma clara o que é melhor para ele, sem ter a visão do que é melhor para a loja, no caso, né? Então, uma loja Sim. que realmente tem a mesma missão e visão que eu. Você, qual é a sua necessidade? Então, eu não vou pensar no meu lucro aqui. Eu vou conseguir te direcionar para o que realmente é melhor para você. Questão de acústica também, né? Que traz muito essa questão de tecnologia também. É importante a gente trazer. Então, isso abraça a gente quanto arquiteta, porque ajuda a trazer qualidade de vida para os nossos clientes também. E está voltado para a qualidade de vida, né? Por É. mais agitada que nossa vida seja. Inclusive, a gente vai precisar conversar sobre isso, que lá no escritório, uma vez, um dia desse, eu fui gravar uns vídeos, meu amigo, tinha uns 3 de mim falando, entendeu? Um atrás do outro. Você imagina o eco que tinha na sala, entendeu? Então, É. assim, vamos ter que conversar, Luiz. A gente precisa resolver isso aí. Com certeza. Quais tendências de casas inteligentes e automação você vê crescendo para os próximos anos? Estamos falando tendência. Tendência. Pensa no Jetsons aí. Cara, eu acho que tudo que a gente pode controlar no nosso celular acaba sendo tendência, né? No workshop até de Felipe Araújo, ele falou que o melhor CRM hoje é o do celular, né? A agenda telefônica Sim. dele é no celular. Então, tudo que a gente volta para o nosso celular, porque é o que está sempre na nossa mão, acaba sendo tendência. Tudo que a gente pode. Eu acho que se a gente pudesse controlar nossos filhos pelo celular, a gente ia estar muito feliz, né? Porque não precisaria estar naquela loucura de preciso ensinar a escrever, preciso ensinar aquele dever de matemática, enfim. Então, tudo que a gente consiga controlar com tecnologia, e principalmente no que está na nossa mão, relógio, celular, acaba ajudando muito mais. Porque a gente, em tecnologia, tem aqueles sensoriais, né? O que você só passa o dedo, o que você bate com a palma da mão, enfim. Mas quando a gente volta para o celular, a gente acaba trazendo uma viabilidade muito maior. Então, eu acho que tudo que a gente possa controlar pelo celular é tendência. Anota aí, anota aí. Isa, estamos chegando ao final do tempo, tá? Para finalizar, qual conselho você daria para quem deseja melhorar seu ambiente, mas não sabe por onde começar? Essa eu vou dizer. Primeira dica: liga para Isa, contrata a Isa que você vai resolver seu problema. Mas pode falar suas dicas. Tirando isso, Cara, dica muito forma pessoal, né? Cada pessoa acaba tendo uma dificuldade, uma necessidade diferente. Então, eu acho que a dica principal que eu daria é: não pode contratar um projeto, que às vezes realmente nem precisa de um projeto, mas contrata uma consultoria que em uma horinha o arquiteto, no caso eu, consigo resolver. Entendo de forma tá. personalizada o que é que. Consultoria e projeto. Quais as Isso. diferenças? Projeto é algo onde eu vou estudar você, fazer o briefing, que é aquela reunião inicial, e durante um tempo eu vou estar fazendo o estudo, um estudo bem mais detalhado, eu vou entregar um 3D que é a maquete eletrônica, de como o seu ambiente vai ficar. Você aprovando, depois tem toda a parte de detalhamento, acompanhamento durante busca dos orçamentos, durante a obra, é algo muito mais completo, muito mais complexo, né? E consultoria nada mais é do que uma hora onde pode ser uma hora, duas, mas o que o projeto é um valor, vou entender o que é que você precisa, vou passar a proposta de projeto e está tudo incluso, né? Na consultoria é por hora. Você pode levar uma, duas, é difícil alguém levar mais de uma hora de consultoria, mas dentro de uma hora de consultoria eu procuro entender o que é que você precisa, o que é que você quer, conheça o seu ambiente e passo justamente esses direcionamentos do que você precisa fazer, seja de mobiliário, arrumação do mobiliário, cores de mobiliário. Dicas rápidas. Não necessariamente rápidas, mas pode ser de dicas rápidas a um projeto inteiro ditado, né? Teve uma cliente minha recente que, na verdade, ela já está indo para o quinto, ela já foi para o quinto trabalho comigo, 2 de projeto e 3 de consultoria. Se mudou de apartamento e queria que eu fosse lá para direcionar ela. Então, dentro dessa consultoria, eu orientei ela a quais luminárias ela colocar,
quais tonalidades de luz ela colocar em cada ambiente. Então, foi sala, cozinha, os 2 quartos, varanda. Nisso, eu direcionei ela a questão de iluminação, de cor do apartamento. Já passei a especificação da cor que ela colocar, Top. da especificação da mesa, especificação do sofá, do mobiliário, como ela arrumar o mobiliário, qual as cores do mobiliário. Então, basicamente, foi um projeto ditado para ela. Por isso que eu digo que é difícil a gente dar dicas, né, assim, de forma abrangente. Eu preciso entender quem é você, o que é que você precisa para te direcionar, né? Mas dicas que eu passo tente entender o que é que você se sente, como você se sente em relação ao ambiente, o que é que você quer melhorar. E pense em começar pela cor do seu ambiente, né? Qual cor você colocar na parede do seu ambiente, porque isso pode mudar tudo, né? Simplesmente trocar a cor do seu ambiente pode mudar tudo. Então, pessoal, dica dada. Se você quiser saber mais, você precisa entrar em contato com a Isa Paz, que está aqui no Expandir, tá? Isa, para que as pessoas possam te conhecer mais sobre o seu trabalho e entrar em contato com você, deixa aqui suas redes sociais, seu número, né? Para que as pessoas possam entrar em contato, te acompanhar. Só a Isa é blogueira, tá? Então tá nas redes sociais. Longe de Vai ser lá, blogueira. vai lá, acompanhe. Meu Instagram é o izinhapaz.arquitetura, né? Meu site é o isapazarquitetura.com.br. Nos dois você consegue achar meu WhatsApp, né? Meu Mas fala aqui aquelas seu vias. WhatsApp, fala aqui, Pronto, fala seu. com certeza. Meu WhatsApp é o 99977-7901. É só dar um oi que a gente tira suas dúvidas, passa orçamento, enfim. Que É só top. entrar em contato que estamos à disposição. Isa, muito obrigado por ter vindo aqui nesse episódio, esclarecer aí muitas dúvidas do pessoal e tenha aí uma boa noite. Vamos agora aí para as próximas semanas acompanhando os novos episódios. Beleza? Você que está chegando agora, o Expandicast toda quarta-feira às 20 horas, um novo episódio aqui, assim como o Isa Paz, outros profissionais que podem fazer diferença na sua casa, na sua empresa, no seu dia a dia, né? Então, acompanhe sempre o podcast. Estamos aqui trazendo sempre um assunto pertinente para você, empresário.